Então, convido a nossa irmã, que apesar da juventude, tem a idade, pelo menos para mim, né? Já é uma antiga trabalhadora do Boa Nova, que sempre traz mensagens lindas. Então, obrigado, Raíssa. Está nas tuas mãos, que os nossos benfeitores te guiem nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigada eu, Alexandre, pelas lindas palavras nesse início. E para a gente romper o silêncio, inicialmente, vou cantar uma música que se chama Girassol. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curada e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz, e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs do Boa Nova que nos assistem. O tema de hoje é jovem, você não está sozinho. Vamos romper o silêncio. Inicialmente falando de inspiração, eu convido vocês a trazerem às suas mentes pessoas que vocês consideram de sucesso. Quem são os nossos modelos? Quem são as nossas inspirações? Falando numa linguagem atual, quem nós seguimos nas redes sociais? Aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos, eu queria ser essa pessoa. Nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, valoriza demais as aparências.
A essência pouco importa. Nós comunicamos o nosso valor aos outros com base nas nossas aparências. E eu não falo aqui apenas das aparências físicas, mas também dos nossos bens adquiridos. Nós temos valor se nós temos um celular da última geração. Nós temos valor se temos um carro do ano. E também nós tentamos demonstrar essas aparências dentro das nossas relações, mostrando que a relação é perfeita. Nós temos valor se está tudo perfeito. O cabelo perfeito, o corpo perfeito, a vida sem problemas, o sorriso estampado no rosto o tempo todo, o trabalho perfeito, a casa perfeita. Mas nós nos preocupamos tanto em fingir a perfeição que esquecemos que nós estamos em um mundo de provas e expiações. E isso vem o Espiritismo nos esclarecer. O que na escala dos mundos significa um mundo de provas e expiações? É o mundo ainda onde domina o mal. Estamos em transição para um mundo de regeneração. Neste mundo, as almas ainda terão que passar por dificuldades, mas já vão aurir novas forças, repousar das fadigas da luta do mundo de provas e expiações. E aí depois, na escala, chegamos aos mundos ditosos. Nesses mundos ditosos já o bem sobrepuja o mal. Para então chegarmos nos mundos celestes ou divinos, esses que são as habitações dos Cristos, dos espíritos já depurados, onde exclusivamente reina o bem. E aí a gente fala em perfeição. Aí a gente alcança a perfeição. Mas nos situando onde nós estamos hoje, na Terra, a Terra está na categoria de provas e expiações. E é por isso que no mundo nós vemos tantas misérias ainda. E aí nós estamos sendo justos conosco mesmos? Nós nos autocobramos uma perfeição que simplesmente não pertence a este mundo. Nós nos pressionamos a sermos perfeitos, a entregar o tempo todo, a não errar, a ter que dar conta de tudo, a parecer sempre bem, mesmo quando não está tudo bem. Nós assim desvalorizamos as nossas conquistas, sentimos que fazemos tão pouco, que temos um baixo rendimento, e nos baseamos em crenças limitantes que são motivadas por uma perfeição que supostamente vai nos trazer uma autorrealização. E aí passamos dos nossos limites, desgastamos a nossa energia física, mas principalmente a nossa energia mental. E aí nós somos os nossos próprios obsessores, caminhando para uma perfeição ilusória que não pertence a este mundo. E essa autocobrança exagerada é um terreno fértil para a ansiedade. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, coloca que a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no agrupamento social, sem identidade nem individualidade. A ansiedade, ela tem manifestações e limites naturais, que são aceitáveis quando a gente aguarda uma notícia, quando a gente aguarda uma resposta, uma conclusão. Aí é equilibrado, é aceitável essa expectativa. Mas quando a ansiedade cresce num nível de extrapolar para distúrbios respiratórios, sudorese, uma perturbação gástrica, insônia, aí a ansiedade
torna-se um estado patológico, a caminho de uma somatização física com graves danos para a vida. E nós também temos que lidar neste mundo com a tristeza. E a tristeza é um sentimento normal. A tristeza ela tem um motivo, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, uma doença, a perda do emprego. Só que a tristeza ela é menos duradoura, ela melhora com o tempo. Só que a tristeza, quando ela for agasalhada por nós, ela piora o quadro das aflições, convertendo-se em doença. Quando nós falamos em depressão, não estamos falando de tristeza. Depressão é doença, não é frescurinha, não é exagero, é uma doença. Porque a depressão, ela provoca alterações no funcionamento do cérebro. É físico. E por isso que utilizam-se medicamentos antidepressivos no tratamento. A depressão pode ocasionar insônia, sono excessivo, mudança de peso, dores físicas, alterações de humor. A pessoa ela perde o prazer, perde a vontade de fazer tanto tarefas mais complexas como sair com os amigos, ver a família, até as mais simples, como tomar banho, escovar os dentes. E agora? Como que eu lido com todos esses sentimentos? Já não sei mais o que fazer. Cheguei no fundo do poço. Autocobrança, ansiedade, tristeza, depressão. Como que eu termino com a minha dor? E vem a ideia. E se eu me matar? Existem dois caminhos do suicídio. O suicídio chamado intencional, que ele resulta do ato consciente, onde há um planejamento da morte, e o suicídio indireto, que ele resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica ou ambas. E esse suicídio indireto, embora não tão conhecido o nome, ele é o mais comum na nossa sociedade. Porque o indivíduo, ele foge aos poucos de si mesmo e vai se autodestruindo. Nós identificamos esse suicídio pelos excessos. Quando estamos constantemente afogando as mágoas na bebida, na comida, nas drogas. E hoje, na juventude, são tantas outras situações comuns, talvez não sejam consideradas suicídio, mas são tantas situações que aos poucos vão matando a nossa alegria de viver. Estar em frequentes festas, baladas regadas de álcool, drogas, vícios na sexualidade, vícios na pornografia. E isso tudo são momentos de felicidade, entre aspas, porque são, sim, hiperestímulos sensoriais que provocam uma falsa sensação de felicidade. E aí vem esses movimentos autodestrutivos que crescem em nós. Na questão 952 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: comete o suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém, a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? É suicídio beber demais, fumar demais, usar drogas demais? É um suicídio moral. Não percebeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? Há nele, então, falta de coragem e bestialidade acrescidas do esquecimento de Deus. E temos um exemplo no Espiritismo muito conhecido, em Nosso Lar, livro e filme, em que André Luiz desencarna e se surpreende quando ouve um corinho de espíritos gritando: suicida, suicida.
E ele pensa, tem um erro aqui. Eu não me matei, eu morri numa mesa cirúrgica. E depois de 8 longos anos desencarnado, que ele começa a se dar conta que ele fumava, bebia demasiadamente, e isso foi diminuindo o estoque de fluido vital que deveria mantê-lo encarnado por mais tempo. Um suicida indireto. E também temos o suicídio direto. De acordo com dados da OMS, de 2016, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida. E um número ainda maior tenta o suicídio. O suicídio afeta as famílias, as comunidades, países inteiros e tem efeitos duradouros sobre as pessoas que são deixadas para trás. Olha esse dado, o suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo em 2016. É a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. E o suicídio ele não ocorre apenas em países de alta renda. De fato, 79% dos suicídios ocorreram em países de baixa e média renda em 2016. Kardec pergunta aos espíritos na questão 944 se o homem tem o direito de dispor da sua própria vida. O homem tem o direito de tirar a sua vida? E os espíritos respondem não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Porque a nossa existência física é uma oportunidade inalienável de crescimento e deve ser aproveitada até o final. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Loucura e Obsessão, diz que o suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe como única solução, esquecido de que o tempo equaciona sempre todos os problemas, não raro melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir e o desespero que se instala no íntimo empurram o enfermo para a saída sem retorno. Mas aí, quando chega ao outro lado, o espírito vê que o fim é uma ilusão. Na questão 957, Kardec pergunta: quais são, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E os espíritos dizem que as consequências são muito diversas. Não apenas fixadas, e em todos os casos são sempre relativas às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar: o desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, o suicídio, à luz do Espiritismo, é uma triste ilusão, porque nós somos seres imortais, a vida continua plena, além da morte, no corpo físico. E aí vem o desapontamento. Um espírito chamado Hilda, ainda sofrendo no plano espiritual, vem contar a sua experiência com as consequências do suicídio através da mediunidade de Chico Xavier. E Hilda era uma jovem caprichosa que foi contrariada em seus impulsos afetivos. Então surgiu a ideia da fuga, atraindo e fortalecendo ligações deploráveis com seus desafetos do passado. E aí ela esqueceu dos progenitores, dos familiares, dos amigos, da importância da vida como um instrumento de restauração espiritual. Ela achava que o suicídio seria uma porta libertadora, tentando inutilmente fugir de si mesma. Acorda do outro lado para enfrentar ainda mais sofrimentos e vem o desapontamento, o arrependimento. Nas palavras de Hilda: em verdade, eu era obsidiada.
Sofri a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha ociosidade mental. Conservando a ideia lamentável, acabei lamentando a minha própria ruína. Em razão disso, padeci depois do túmulo todas as humilhações que podem rebaixar a mulher indefesa. Agora que se me refazem as energias, recebi a graça de acordar nos amigos encarnados a noção de responsabilidade e consciência. É por essa razão venho lembrá-los de que o pensamento deplorável na vida íntima é assim como o lixo que guardamos irrefletidamente em nosso templo doméstico. Se somos atenciosos para com a higiene exterior, usando desinfetantes e instrumentos de limpeza, assegurando a saúde e a tranquilidade, movimentemos também o trabalho, a bondade e o estudo contra a dominação do pensamento infeliz. Logo que o pensamento infeliz se esboce levemente na tela de nossos desejos e manifestos. Olha que linda essa mensagem. Nós cuidamos tanto da nossa casa, limpamos, fazemos uma revisão no carro, estamos sempre cuidando dos nossos bens materiais, cuidando da nossa aparência física. E por que não temos esse mesmo cuidado com o nosso lixo mental, com esses sentimentos que vão nos deixando tristes, que vão trazendo uma depressão e possivelmente podem chegar à pergunta: e se eu me matar? Mas é possível reverter esse quadro? E a boa notícia é que o suicídio é prevenível, sim. Por estar relacionado a psicopatologias diagnosticáveis e tratáveis, especialmente a depressão. As pessoas que chegam ao ponto de especular sobre a ideia do suicídio costumam desenvolver uma dificuldade crescente de se abrir, de compartilhar, tendem a ficar encapsuladas, isoladas do convívio social. Como fala André Trigueiro, que faz uma palestra maravilhosa sobre o suicídio, isso é péssimo, porque você começa a ficar muito centrado em você e não percebe a dor do mundo. Não percebe que tem muita gente vivendo situações iguais ou piores que a sua e que essas pessoas estão descobrindo outras formas de lidar com essa dor. Existem, como nunca existiu antes, um conhecimento, uma competência técnica e profissional, uma capacidade que nós construímos em pleno século XXI para reverter um quadro eventualmente difícil, tão desalentador que leva uma pessoa a querer desistir da vida. É importante que as pessoas saibam disso e que deem um passo nessa direção de se sentirem necessidade de auxílio. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, ouve o teu coração em cada prece. Meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Meu irmão, com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que
na voz de Deus em luz de redenção. Laraiá, 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 laraiá. Então, qual deve ser a nossa postura adotada quando enfrentamos um problema? Nós entendemos que dar fim à vida é apenas uma ilusão. Então, quando vem em mente o pensamento suicida, deve-se dar um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração. E nesse tempo é importante lembrar que você não está sozinho. Vamos romper o silêncio? Vamos romper o silêncio pedindo ajuda. Nos momentos difíceis, refletir: será que eu esgotei todas as possibilidades para reverter essa situação? Será que realmente essa é a solução mais adequada, mais sábia? Quando nós sofremos uma dor física, nós corremos para o médico. Mas por que nas nossas dores morais nós também não corremos para pedir ajuda? Por que a gente espera a dor se instalar? Quando vem um pensamento suicida, significa que nós estamos em grave sofrimento mental. E nós precisamos de ajuda, precisamos de atendimento médico, psicológico, precisamos de apoio da família, dos amigos, do nosso centro religioso. Não é vergonha pedir ajuda, é coragem. É coragem demais de se mostrar e principalmente de se aceitar humano numa sociedade onde a maioria finge a perfeição. Nós precisamos falar da importância da vida, precisamos falar de esperança. E ainda assim, se não tiver ninguém para falar, liga para o CVV, o Centro de Valorização da Vida. É um trabalho que permite que as pessoas desabafem, falem sobre os seus sentimentos com pessoas treinadas, sem receber críticas. Vai a mensagem de Jesus que nos diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos ajudar, buscar ajuda para então receber essa ajuda. E também não vamos esquecer do poder da oração, de pedir ajuda aos mensageiros de Deus que sempre estão prontos à nossa escuta, preparados para nos dar o socorro espiritual, para nos inspirar bons pensamentos, nos dar essa força moral para vencer as dificuldades e tentações do dia a dia. E não, nós não estamos sozinhos. O mundo sofre. O mundo precisa de ajuda. E Emmanuel, no livro Pronto Socorro, escreve uma mensagem linda chamada Prevenção contra o Suicídio. Em um trecho ele diz assim: se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível, em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital, onde consigas avaliar as vantagens de que dispões, em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Então, quando nós nos entregamos ao serviço do bem, ao próximo, nós esquecemos de nós mesmos e, ajudando ao outro, também nos autoajudamos. E aí nos perguntamos, então, qual é o caminho para a felicidade?
Nós vimos que essa compulsão pela perfeição apenas diminui a possibilidade de se autovalorizar, de se alegrar com as nossas melhoras, com as nossas pequenas conquistas que já fizemos. Porque ninguém nasceu para carregar o mundo nas costas. Não adianta a gente cortar o casulo da borboleta e esperar que ela voe. E é isso que a gente está fazendo na sociedade, esperando uma perfeição. Não adianta forçar uma perfeição da qual nós ainda não estamos preparados. Não adianta querer uma mudança em um curto período de tempo. Nós devemos buscar o crescimento, mas não a perfeição. Nós devemos lembrar que assim como na natureza, a nossa condição não evolui por saltos, evolui gradualmente. Então vamos nos dar o nosso tempo de evolução. Eliminar essa rigidez conosco mesmo e com os outros. Sermos mais pacientes conosco mesmos. Não nos compararmos aos outros. E aceitar as limitações que são inerentes à condição humana. E assim, nós teremos uma vida mais plena e feliz. Trago novamente esse exercício. Pensem nas pessoas que vocês consideram de sucesso. Quem são os nossos modelos, as nossas inspirações? Quem nós seguimos nas redes sociais, nós admiramos? Nós devemos sim admirar uns aos outros, nos inspirar dos irmãos de caminhada. Mas a nossa referência não deve ser nenhum youtuber, nenhum palestrante espírita, nenhum influenciador do Instagram. A nossa referência segura, aquele a quem nós devemos seguir fielmente, é só um: o Cristo. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos sujeitos a falhas. E a gente vê muitos, né? O espírita não fofoca, né? Ele faz comentários espirituais. Então a gente vê comentários espirituais assim: aquele palestrante espírita separou. A presidente da casa é fofoqueira. A evangelizadora foi grossa comigo. Isso mostra como nós ainda somos crianças espirituais. Porque nós criamos expectativas irreais das pessoas e nos decepcionamos. Não é culpa das pessoas, a culpa é nossa. Nós não entendemos que nós estamos na Terra. Salvo raríssimas exceções, como o Cristo que já pisou aqui, todos nós estamos no mesmo barco em termos de evolução espiritual. E o Espiritismo nos ensina que nós temos ainda uma boa caminhada para realizar em torno do nosso autoconhecimento. E ainda diz que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. O verdadeiro espírito não é o perfeito, é aquele que se esforça. Então nós obsidiamos uns aos outros quando nós não permitimos o erro, quando nós não permitimos a redenção. E eu encerro trazendo novamente um trecho da mensagem do Espírito Hilda, que suicidou-se e acordou no plano espiritual para o arrependimento. E ela diz assim para nós que estamos aqui na Terra: cumpramos nossas obrigações, visitemos o amigo enfermo, atendamos a criança desventurada, procuremos a execução de nossas tarefas, busquemos o convívio do livro nobre, tentemos a conversação robusta e edificante, refugiemo-nos no santuário da prece e devotemo-nos à felicidade do próximo, instalando-nos sob a tutela do bem e agindo sempre contra o pensamento insensato, porque através dele a obsessão se insinua, a perseguição se materializa, e quando acordamos diante da própria responsabilidade, muitas vezes a nossa consciência chora tarde demais. Então não deixemos o lixo emocional acumular na nossa mente. Vamos
nos perguntar com frequência como eu estou me sentindo hoje, o que eu posso fazer para melhorar os meus dias, as minhas emoções, como eu posso buscar ajuda. Nós não estamos sozinhos. Vamos romper o silêncio, porque a vida é um presente de Deus para o nosso enriquecimento espiritual e ela vale a pena ser vivida. Então aproveitemos esse momento para nos conectarmos aos nossos mentores espirituais, pedindo força, pedindo harmonia aos nossos corações. Vamos mentalizar todos aqueles que sofrem, a nossa humanidade que sofre, e que todos possam ser banhados nessa energia de amor e esperança. Também mentalizamos os suicidas, que recebam o nosso carinho e que acordem cedo para o arrependimento, para a mudança. Porque a vida é um presente de Deus e vale a pena ser vivida. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar. Ir além, estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja luz em seu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar.
atiças velas da coragem pra lutar e ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em seu vogar. Que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Oh, 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 oh. Muito obrigada a todos. Que tenham uma boa noite e fiquem em paz. Puxa vida. Às vezes a gente fica impelido a comentar alguma coisa em cima da exposição, mas se eu comentar qualquer coisa em cima da tua fala, com certeza não vou fazer jus. Então, me resta apenas te agradecer, com certeza em nome de todos, pela belíssima exposição. Belíssima na sua clareza, riqueza de informações e, obviamente, a tua linda, suave voz, que é um calmante para nossas almas. Hoje eu vou dormir um pouquinho melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. E obrigado pelo banquete espiritual, né, da tua exposição. Vai ser um guia, né, para nós, né, para alguém que talvez se depare com um jovem, né, uma jovem alma que precise de ajuda e de socorro, né. Muito obrigado, gratos a todos e até a próxima quinta-feira. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Né? Assim seja. Que assim seja.